nós anunciamos e vamos conversar com a Júlia Moraes, que está aqui conosco em áudio e vídeo, para falar sobre um tema que tratamos na semana passada, o acervo com mais de 11 mil documentos, uma viagem absolutamente incrível na história de Vinícius de Moraes. A Júlia Moraes, neta de Vinícius, produtora, diretora e que gentilmente nos atende. Tudo bem, Júlia? Como vai? Tudo bem, é um prazer aí falar com vocês. Muito obrigada pelo espaço aí para a gente divulgar essa iniciativa do Acervo Digital. E a gente está muito feliz aqui de estar podendo trocar e contar mais do projeto para chegar onde a gente quer, né? Que é ampliar o acesso ao público, né? Democratizar o acesso ao conhecimento, que é um dos objetivos principais desse projeto. Júlia, se a sua família não fosse muito dedicada à obra de Vinícius, e aí eu falo das irmãs de Vinícius, suas tias-avós, não tivessem um apreço muito grande pelo que era produzido, e as outras pessoas que fazem parte da sua família e que tiveram uma proximidade com esse acervo, teria sido muito mais difícil esse trabalho ao qual você se dedicou para montagem desse acervo. A impressão que a gente tem é que tudo tem sido construído ao longo da história. Com certeza, né? Eu acho que todas as famílias, elas têm questões, né? A gente sabe, se são famílias de pessoas famosas ou não famosas, né? Todas as famílias têm questões. A família do Vini, a família que é pregressa, né? Antes dele é uma família super tradicional e unida, né? E depois ele vem e monta uma família assim não tradicional, né? Ou seja, no sentido de que ele casou 9 vezes e não é um modelo padrão de família, mas eu acho que é uma coisa muito sobre valores, né? De solidariedade, de respeito, de generosidade, que são coisas que ele tinha, que você vê na obra dele e que a gente teve oportunidade de ter esses valores passados. Me entenda bem, não que as outras famílias não tenham, né? Mas o Vinícius, ele em vida, ele tinha muita consciência da importância da obra dele. Então, acho que isso foi uma coisa que foi passada. E ele teve o reconhecimento em vida. Então, ele sabia que a obra dele era importante. Então, eu acho que isso uniu muito a gente, né, nesse compromisso. Ô, Júlia, Sônia Blota aqui, um prazer tê-la conosco aqui no Bandeirantes Acontece. Bom, eu queria te perguntar do ponto de vista da neta, da Júlia. Você chegou a conviver com o Vinícius e como que a Júlia convive com o avô Vinícius até hoje? Às vezes a gente tem com os nossos avós aqueles pensamentos, o que que eles estariam dizendo hoje, o que que eles estariam pensando. Como é que você convive com o Vinícius e se no passado vocês tiveram essa convivência, porque eu imagino que você era muito pequenininha quando ele faleceu. Então, como eu já contei, quando ele faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Então, eu tenho lembranças de infância, né? Mas também, retomando um pouco essa fala, o Vinícius era uma grande personalidade, né? Então, quando uma pessoa se vai, né, sempre deixa aquele vazio na verdade, a gente, com as pessoas que são próximas da gente, né, elas não morrem quando elas estão na nossa memória, né? Quando a gente perde um familiar, um avô, um pai, uma pessoa próxima, a gente mantém essa pessoa viva, né, nas lembranças, nas coisas que a gente vai contando de uma geração para outra. E o Vinícius tinha muitas histórias, né? Ele tinha uma personalidade muito forte, né? Valores muito únicos, né? Tinha uma honestidade que não aceitava soluções superficiais. Então, essa presença dele sempre foi muito constante, né? E ensinamentos que foram passando dele, que passou dele para o meu pai passou para mim sobre isso. Então, esse legado do Vinícius, ele é uma responsabilidade muito grande. Ele é um bem, mas ele vem junto com uma responsabilidade muito grande e com esse padrão, né, Vinícius de Moraes de excelência, né? Tudo que ele fez com perfeição, com beleza. Ele dedicou a vida dele à obra dele, né? Não é um momento, é uma vida dedicada a isso. Ali tem o sangue dele. Então, isso são todas coisas que sempre inspiraram a gente. E é um peso também muito grande. Então, eu só comecei a trabalhar com a obra dele assim depois de 40 anos, depois que eu alcancei as minhas
realizações pessoais, que eu me senti com habilidades, né, e com instrumentos para lidar de uma forma responsável com isso, assim. As minhas tias, a geração anterior, conviveu com ele, né, viveu com ele e tinha esse conhecimento, né, que facilita, né, da convivência próxima a ele, que eu não tive. Mas eu também tenho muito isso na obra dele, né, porque o Vinícius o poeta, ele é um contemporâneo, né, e o Vinícius tem uma virada na poesia dele, que ele sai dessa poesia das coisas do alto e ele passa a ver a poesia no cotidiano, né, nas coisas simples. Então ele tem uma parte da obra dele dedicada à infância dele, dedicada à família dele. Então você vai ali e você consegue descobrir um pouco de onde você veio, as suas origens, os valores, e isso é uma coisa muito importante, né, muito reconfortante, você saber quem você é. Zaidan? Ô Júlia, boa tarde. Você sabe que a Maria estava tentando falar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Agora Júlia? acho que o meu fone... Tô te ouvindo. Acho que o meu fone Ótimo. desconectou, desplugou, desculpa, durante a fala. Imagina. Não, a Maria estava tentando falar com você e eu estava pensando em usar uma arma secreta aqui. Falei, vai e diz a ela que sem ela não pode ser, né? Porque sem a Júlia... Mas, Júlia... Mas olha só, isso só precisa tomar muito cuidado, que é uma coisa coletiva, né? Assim, Claro. eu fui fazendo esse trabalho, tive contato com o trabalho do Arquivo Museu de Literatura Brasileira, que é um trabalho de uma instituição de longo prazo, né? Eles estavam classificando com cuidado, papel a papel, né? Não só do Vinícius, mas de outros escritores que eu pessoalmente admiro e acho que o Brasil admira, né? Como o Carlos Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira, a Clarice Lispector, todos esses acervos pessoais, eles estão juntos numa casa em Botafogo. E eles são cuidados por esse time, que são os funcionários do Arquivo Museu de Literatura Brasileira. Então, acho que esse trabalho dessa instituição, ele é uma inspiração para a gente, né? Então, eu sou mais velho e convivi com diferentes momentos da obra do seu avô, né? Desde a parceria com Jobim, depois um Vinícius mais desencanado ali, fazendo aquela parceria também memorável com Toquinho, e antes o período político da poesia dele, o Operário de Sinão, né? Aquele poema genial. E o Vinícius Diplomata. Então eu queria saber, nesse acervo, além daquilo que é público, notório, conhecido, tem muita coisa ali de correspondência, ele como diplomata, ele como grande artista. O que as pessoas vão encontrar no acervo? Eu acho assim, que a produção, que o acervo está dividido em séries, né? A gente respeita a classificação, a gente traz essa classificação arquivística que foi estabelecida pelo Arquivo Museu de Literatura Brasileira, e a gente divide em séries. Então, a série Produção Intelectual, eu realmente acho que é o ouro, né? Porque, de uma certa forma, você começa a entender a genealogia dos poemas dele, né? Que esses poemas, eles têm uma história, e que essa história transmite essa pessoa, o homem Vinícius de Moraes. Então, ali naqueles poemas estão o homem Vinícius de Moraes. E você, junto com a correspondência familiar, que é muito rica e muito interessante, né, porque ela fala muito da realidade do dia a dia. Eu tô sem dinheiro, me empresta dinheiro, mãe, não sei o quê, sabe, assim, umas confusões da vida, que você tem essa noção do Vinícius no dia a dia dele, que ele trabalhava, tinha uma vida comum, né, porque a gente, quando imagina um artista, a gente imagina aquela pessoa num pedestal e não sei o quê. E não, ele tinha uma vida comum de trabalhador, ele era funcionário público, ele fez essa obra toda conciliada com a coisa de diplomata. Então, todos esses problemas, assim, eles estão ali na correspondência familiar de uma forma muito amorosa, assim, muito íntima. Então, você consegue entender um pouco do que ele é, de como era a vida dele, né? Junto disso, você tem a correspondência que trata de questões intelectuais, né?
porque o Vinícius ele era diplomata por ofício e por natureza, né? Ele tinha essa inclinação para o outro, né? Essa inclinação ao diálogo, né? Tanto é que ele é esse poeta da abertura. Então, ali tinha uma correspondência com os pares dele, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, discutindo questões literárias, questões poéticas, e isso é realmente um material maravilhoso. É uma coisa importante lembrar que o site ele é um site de pesquisa. Então, o que isso quer dizer, né? Que não é um site que você vai abrir e as coisas vão surgir pop-up, né? A experiência do usuário, a gente quer facilitar a experiência do usuário, mas a gente também quer incentivar que as pessoas criem o caminho delas dentro dessa pesquisa, né? Que elas aprendam a pesquisar, que elas aprendam a lembrar, né? Porque acho que até isso a gente tem que aprender, né? Então, você pode fazer as suas pontes, né? Tem uma obra que você admira e você entende um pouco da biografia dele, sabe o que ele estava fazendo naquele ano, aí lê as cartas daquele ano, aí você vai conseguindo construir o seu próprio caminho e a sua própria pesquisa dentro da obra. Zaidan, só um segundo, eu vou pedir para Júlia. Eu não sei se eu te respondi, porque você me pediu para eu te dizer o que eu gosto mais. Júlia, aliás, tá uma delícia de papo, viu, Júlia? Júlia, eu vou te pedir só para você, como a gente atrasou um pouquinho o começo, nós só vamos entrar em rede rapidinho e eu peço para você aguardar 1 minuto para que a gente retome e a gente vai até o final do programa batendo papo com você. Só para você continuar 1 minuto com a gente, não desconecta, a gente já volta já em 1 minutinho. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre. Você gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, esportes, notícias, tudo para você escolher? Com o Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e ele é seu para sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. E o melhor é que tem recargas a partir de R$ 14,90. Só R$ 14,90. Ligue agora sem compromisso. 0800 940 2354. A ligação é gratuita. Sky 0800 940 2354. 0800 940 2354. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes. O Papa Francisco enviou 2 bispos estrangeiros para investigar a forma como o arcebispo de Colônia, na Alemanha, está lidando com alegações de abuso sexual na maior arquidiocese do país, como anunciou hoje o representante do pontífice no país. Um relatório acompanhamento de 800 páginas sobre o tratamento dos casos de abuso na arquidiocese de Colônia entre 1975 e 2018 revelou mais de 200 abusadores e mais de 300 vítimas, a maioria de menos de 14 anos. Agora do Rio de Janeiro, Gustavo Sleman. As concessionárias responsáveis pelo fornecimento em regiões afetadas por uma queda de energia no fim da manhã desta sexta-feira garantem que o serviço já foi normalizado. Moradores dos estados de São Paulo e Minas Gerais, do Distrito Federal e também de cidades como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Volta Redonda e Resende, no Rio, relataram o problema. Em nota, a concessionária Enel São Paulo, responsável pela distribuição de energia em 24 municípios paulistas, informou que o fornecimento foi interrompido em algumas regiões de sua área de concessão por conta de uma perturbação no Sistema Interligado Nacional. Procurado, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que deve divulgar em breve um posicionamento sobre o ocorrido. São 4h46. Repórter Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Péssima ainda a marginal do Rio Tietê, paradíssima no sentido da Ayrton, da região da Gastão Vidigal, até pelo menos a passagem pela Ponte das Bandeiras. E quem vai no sentido da Castelo Branco, trânsito parado da Ponte da Casa Verde até o acesso para Castelo Branco, reflexo de ocorrência no comecinho da Castelo, no sentido do interior. Quem sabe levar a sério o dinheiro sabe que não basta ter um app de um banco, tem que ter um banco sério por trás desse app. Quem sabe Safra, consulte condições no site.
A gente segue com o bate-papo com a Júlia Moraes, neta de Vinícius de Moraes, um acervo incrível que está sendo disponibilizado desde ontem para digitalmente as pessoas terem acesso a fragmentos importantíssimos da obra de Vinícius de Moraes. O Zaidan ia fazer mais uma pergunta. Fala, Zaidan. Ô, Júlia, não é nostalgia, não, mas é apenas uma pergunta aqui, que eu queria saber sua opinião a respeito. Quer dizer, nesse acervo, né, a gente encontra todas as referências da relação do Vinícius com outros nomes extraordinários da cultura brasileira, né, e internacional, mas particularmente brasileira, como Tom Jobim, João Gilberto, Dorival Caymmi. Aliás, aquela passagem em que é citado Dorival é genial, muito engraçada. Do filme Orfeu, né, Zaidan? Do filme Orfeu. Nós falamos aqui recentemente, inclusive. Preciso de alguém mais ágil, vamos chamar o Caymmi, né? Caymmi, imagina. O gênio Caymmi. Ele teve parceria com a Dona Irã, né, um ícone da cultura paulistana. Enfim, Chico Buarque, e eu às vezes fico pensando que houve uma decadência na produção cultural, né? Musical, literária. Não é que a gente está esperando achar um Graciliano Ramos, um Guimarães Rosa em cada esquina, mas me parece que a produção cultural hoje, talvez por ignorância minha, ela é muito inferior àquilo que se produziu nos tempos do seu avô. Você tem essa mesma impressão ou é bobagem minha, é ignorância minha? Olha, Zaidan, essa é uma pergunta cabulosa, assim, delicada. Né, porque eu acho que a gente, do tempo do Vinícius para cá, a gente viveu muitas revoluções, principalmente na área da comunicação, né? Hoje a gente está aqui falando pela internet, à distância, todos conectados via WhatsApp, e a gente tem meios de reprodução muito grandes, então se produz muito mais coisa do que se produzia também nessa época, quando acho que a produção existia um funil, né, para a produção cultural. Então, assim, eu também sou uma pessoa muito ligada à música brasileira mais tradicional, no sentido dos sambistas, dos compositores de bossa nova, mas eu acho complicado, assim, a gente fazer taxar dessa forma, né? Tem um depoimento do Vinícius muito legal no documentário que a gente fez para o Acervo, em que ele fala que ele já fez muita coisa, mas que ele está em busca de um novo recado poético que conecte ele com os jovens, porque ele acha que a questão são os jovens. Então, acho que aí ele está dando ele tem essa grandeza e essa generosidade de dizer que ele já fez muito, mas ele ainda está buscando uma coisa que ele não sabe, né? Que ele sabe que ela existe, mas ele não encontrou ela ainda. Então, acho que a produção cultural hoje está muito ligada a esses meios de reprodutibilidade mais vastos, então tem muita coisa boa, mas também a gente acaba ouvindo muita coisa que não tem uma qualidade tão boa, e é muito difícil você distinguir uma voz única, porque é tanta coisa que é produzida, a gente tem que ter o ouvido mais atento, e eu acho que esse acervo e você conhecer o que foi feito no passado é muito importante para você dar esses saltos criativos, sabe? Para você dar um salto criativo e de qualidade, né? Porque você entendendo o que foi feito no passado, você consegue realmente criar uma coisa nova. Ô, Júlia, você achar que você está criando uma coisa nova e está andando em círculos, sabe? É muito bacana. E Júlia, eu estou vendo aqui, são vários cliques que a gente tem que dar para prestar atenção em todo esse acervo. Mas eu estou muito curiosa, vou chegar lá esse fim de semana, na troca de cartas. E troca de cartas com Chaplin. Queria que você falasse desse capítulo para gente. Então, o Vinícius, como eu falei, ele era um diplomata por ofício, né, e por natureza. Então, ele foi esse homem que criou pontes, né, que conectou, né, as pessoas, que sabia que uma ideia em si, né, ela não é nada, que tinha essa capacidade de troca, de escuta, de diálogo, de comunicação, né. E ele também era um amante das artes e o cinema era uma coisa que ele amava imensamente.
E ele também era um defensor do cinema mudo, né? Tem uma série de crônicas aí de polêmica dele entre o cinema falado e o cinema mudo, que ele defende o cinema mudo. Então ele era um fã do Chaplin, né? Que é um gênio do cinema, talvez na minha opinião, talvez um dos maiores cineastas que já existiu. E aí ele manda uma correspondência para o Chaplin e o Chaplin responde, porque nessa época as pessoas realmente se correspondiam por carta, né? Você tem muitas cartas que a gente até não está divulgando, algumas, porque a gente está procurando os remetentes de pessoas que escreviam para o Vinícius, mandavam poemas, né? Que estavam nessas trocas. Então o Vinícius era um amante do cinema. Ele viveu em Los Angeles, né? Servindo como cônsul, vice-cônsul, não, primeiro secretário da embaixada, e aí lá ele conheceu o Orson Welles, ele fez curso de cinema, ele fez curso sobre jazz, ele conheceu os artistas da época de jazz, ele ia atrás, ele buscava esse diálogo, sabe? Então é muito rico essa vontade de conversar, de se comunicar, de ouvir o outro, né? Ô, Júlia, uma das partes que mais me instiga e que eu não quero mexer enquanto não estiver absolutamente tranquilo para lidar com isso é o que diz respeito às letras de canções, né? E quando eu tive contato com a informação de que algumas obras históricas da música popular brasileira, como Insensatez, Chega de Saudade, Canto de Ossanha, Canção do Amanhecer, entre tantas coisas, tem versões diferentes ou progressões diferentes até a obra final, isso me deixou absolutamente estupefato de saber que aquilo teve uma gestação. Tudo isso vai estar à disposição. Por exemplo, se eu entrar, eu vou ter acesso às 4 versões de Chega de Saudade, por exemplo? Sim, vai ter. Vai ter. Eu vou me surpreender demais com as mudanças e com a evolução ou não? Eu acho que a gente vai se surpreender. O que eu acho surpreendente nessas versões, às vezes não é uma versão totalmente diferente, né? Às vezes é uma palavra, né? Às vezes é um andamento, né? No Canto de Ossanha você vê ele buscando encontrar um andamento, desenhando na letra um andamento que encontre com a música, né? Aí você vê que ele troca uma palavra e ele faz uma observação. Então, ele era esse poeta muito hábil, né, com a palavra, né? Ele vai lá trabalhando a voz lírica dele, trocando uma palavra aqui, uma palavra ali. Parece uma coisa muito simples, mas quando você ouve, você fala, nossa, faz toda a diferença, né? Então, essa coisa do poeta, a gente acredita, e acho que é a vontade do poeta, que aquilo veio no momento de inspiração, né? Lembrei nesse processo um verso do Fernando Pessoa, que é: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir a dor que deveras sente. Que espetacular. Né? Então eu acho que é isso. Mesmo que ele não tenha escrito Garota de Ipanema, que por acaso não tem o manuscrito original numa mesa do bar, né? Ele não escreveu isso na mesa do bar, ele fez várias versões e tem as cartas onde ele está discutindo sobre essas versões, entendeu? Ele quer te levar para aquela mesa e ele quer que você acredite que ele fez daquela forma. Que legal. Então, muitas vezes, parece que é muito simples. E o Vinícius tinha essa simplicidade, né? Essa capacidade de síntese, que é uma grande potência nesse contato que ele tem com o público, né? É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. Ô, Júlia, eu vou ter que pedir um poder de síntese também nessa última pergunta do Zaidan, que a gente tem mais 2 minutos. Fala, Zaidan. Ô, Júlia, é o seguinte, você citou o Fernando Pessoa aqui, ele tinha preferência de um heterônimo em relação ao outro, né? Aquelas coisas, né? E um ouvinte nosso aqui, o Luiz Alberto Pisani, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta para você, para o seu gosto pessoal, qual parceria do Vinícius você cultiva mais, você ouve mais? Com qual parceiro você acha que foram produzidas as melhores obras ou aquelas que te agradam mais? Olha, eu realmente acho que a obra dele com o Tom Jobim e com o Baden-Powell são os grandes destaques assim, na obra musical dele, apesar de também com o Toquinho, com o Carlos Lira, com o Edu Lobo, ele ter feito grandes coisas, mas no meu gosto, realmente,
tá aí os afro-sambas, né? As composições de Orfeu, e outras coisas que ele fez com o Tom. Eu acho que aí ele realmente alcançou uma proporção áurea, uma perfeição mesmo, sabe? Que ele sempre buscou em tudo, mas que eu gosto mais são essas parcerias. Tom Jobim e Baden Powell. Júlia, se as pessoas, a partir de agora, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão instigados a buscar esse conteúdo, como é que elas fazem para ter acesso? Conta pra gente aí. Então, você acessa o Acervo Digital Vinícius de Moraes. E aí você vai entrar nesse site que tem as informações biográficas do Vinícius, algumas informações sobre o projeto, né? Sobre os nossos objetivos, porque a gente fez, e tem o Pesquise no Acervo. E aí lá no Pesquise no Acervo você vai ter uma página de busca, onde você pode buscar por ano, por terceiros, por parceiros. Tem um mini documentário também, né? Tem um mini documentário verdadeiro tesouro. que compartilha, né, o nosso processo. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu, primeiro foi muito trabalho para realizar, né? A gente está aqui, família, não sei o quê, mas é muito importante dizer que a gente tem uma equipe super qualificada e colaboradores que estiveram com a gente muitos anos, né, no amadurecimento desse projeto, né? Então, tem muito trabalho ali. Júlia Moraes, então, fala, Júlia, só para concluir. O documentário, o podcast e informações biográficas. Então, a gente tem essa equipe e tem o Itaú Cultural, né, que acreditou na gente aí e deu as condições para que a gente pudesse reunir essas pessoas para trazer isso para o público. Júlia Moraes, neta de Vinícius e uma das realizadoras desse projeto incrível que está lá no acervo.viniciusdemorais.com.br. Júlia, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, boa sorte no projeto e que tudo isso passe e esse acervo esteja disponibilizado para as pessoas chegarem mais perto deles fisicamente, Sim. Tá bom? Vamos proteger a instituição, né? A Fundação Casa de Rui Barbosa também, que preserva aí a memória, está na retaguarda e é pioneira na preservação da memória, porque acho que são patrimônio de todo o povo. Então isso é uma forma da gente mostrar que isso existe e que cabe a todos nós, brasileiros, defender a preservação disso, sabe? E peço desculpas aí se eu falei demais, que pela gente, você iria até 8 horas da noite aqui, Júlia Fabiano. Um beijo pra você, Nós que agradecemos, Júlia. Um abraço, muito obrigado, viu? Faço, tá? E bom trabalho pra vocês aí. Valeu. Tchau.